Laide Vanfel e esse é o nosso Vivendo e Escrevendo. E o tema hoje é como é que eu faço a capa? Tem muita gente que se preocupa, claro, eu acho que é uma coisa bem legal você pensar na capa do seu livro, mesmo que ele não esteja pronto, é diferente do que você pensar sem ter livro nenhum e já sair publicando, ganhando direito autoral. Mas é legal você pensar em capa, capa é maneiro, porque ajuda também a sua criatividade na hora de escrever a história. Então eu vou dar alguns exemplos aqui de capas que nós fizemos e que funcionaram ou não funcionaram, que aí também serve de exemplo para você. A primeira coisa que você tem que ver é se a capa que você está pensando é comercial. Ah não, mas eu quero uma ideia toda minha, então você não quer exatamente vender. Aí você pode fazer uma tiragem pequena com a capa que você quiser e distribuir para sua família. Não tem problema nisso, tá gente? Isso acontece, tá? Tem muita gente que publica o livro por gosto, porque está realizando um sonho, não necessariamente porque quer vender, quer se tornar um escritor. Então, se você realmente fez, olha, eu fiz um livro de poesia e eu quero na capa uma arte abstrata aqui que eu fiz jogando uma lata de tinta na parede, eu quero essa arte. Tudo bem, se você está pagando, assim será, mas você talvez não venda. Tá? É bem possível que você não encontre um público de acordo com a capa que você fizer. Um exemplo, por exemplo, é o Irmãs de Sangue, do Rick Nobre, que é uma gracinha de livro, é um conto, tá? É um conto vampírico, é um livro bem fininho, tá? Eu gosto desse livro, tá até autografado aqui pelo Rick, tá? Se quiser, temos ainda na editora Linhas Tortas, a gente acabou fazendo uma tiragem grande, mas é um livro que ele tem um problema, tá? Primeira coisa, ele é branco. Tá? Então, apesar da gente que ele quis fazer justamente se referindo à inocência, porque o Irmãs de Sangue fala sobre um pouco da perda da inocência, né, de 3 amigas, né, que encontram um vampiro, tá? E elas querem continuar aquela irmandade, aquela fraternidade que elas tinham, mas assim, a partir do momento que elas começam a se transformar, o relacionamento delas muda. Né? E é claro, o comportamento delas muda. Então ele quis ligar o branco à inocência daquele relacionamento que elas tinham, que deixa de existir a partir do momento que elas se tornam vampiras, né? E é um erro. Por que foi um erro uma capa branca? Apesar de eu achar lindo, tá? Eu acho lindo, lindo, lindo capa branca, mas é um erro porque pega muita poeira. Então você tem que considerar que seu livro vai andar para lá, vai andar para cá, vai para livraria, vai para o depósito, vai para distribuidora, vai para evento, vai para Bienal, vai para Feira do Livro. Então a chance dele pegar poeira ou sujar é muito grande. Então você já tem um problema aí. E 2, é um filme, é um livro, um conto de terror, né? E ele não lembra, assim, tanto que eu já deixei de vender esse livro, né, para uma mãe que ia comprar para uma menina de 11 anos, porque ela achou bonitinho. E aí eu falei, não, não leva não. Por quê? Porque é um conto adulto, não é um conto infantil, não é um conto infanto-juvenil, ele é mais adulto, né? Então, ele também vende uma imagem errada. Isso foi o nosso primeiro livro da Linhas Tortas. Foi ele e o Portal. A gente até lançou juntos na Saraiva do Rio Sul. Foi um evento super legal. Eu estava mais nervosa do que eu estava no meu casamento. Então, assim, percebe se você não tem uma visão que às vezes é muito bonita, mas não é prática pro teu livro vender, tá? Acontece às vezes de você, por exemplo, esse caso aqui, uma ideia para você ter uma capa. Eu não tenho ideia de o que eu vou fazer com a minha capa. A Lua das Fadas, que foi feita pela Carolina Milhos, né? É uma capa continuada, né? Que a gente vai reimprimir agora em papel fosco. A asa do anjo continua para cá, né? Temos aqui o resto da mesa. E essa capa, ela foi feita quando eu ainda estava começando a escrever o livro. Então, era só o que a gente tinha. Eu não tinha ideia do que ia ser esse livro. Eu apenas estava no começo, estava tipo no 3º, 4º capítulo. E aí a Carol tinha que fazer, e aí ela perguntou, mas o que você tem? Aí eu contei para ela o que eu tinha, e ela ilustrou um momento, né, em que a Bianca está invocando o arcanjo Rafael, que não é esse aqui é o Zac, né, o Zacariel, para tentar encontrar a amiga desaparecida. Então a gente pegou o momento do ritual. Ela achou um momento icônico, porque podia mostrar a personagem e mostrar o anjo que está aqui atrás, e era o que tinha.
tá? Eu não sei se a próxima capa vai ser essa. Eu vou até jogar uma enquete na rede se vocês gostam dessa capa, se vocês gostariam de uma outra capa, agora que o livro tá inteiro, né? Agora que o livro já tá completo. Mas foi uma capa que foi feita sem o livro pronto. Então é algo que às vezes, muitas vezes, a gente tem que pensar. O caso do... Cadê? O caso dos Dragões de Titânia, por exemplo, é um livro que ele já segue mais um padrão. Quando você tem uma série, fica mais fácil você fica mais difícil, porque você tem que pensar em vários livros ao mesmo tempo, mas fica mais fácil quando você já tem um padrão. Então o padrão do Dragões de Titânia é ter um personagem, né, segue aqui mais ou menos, né, a linha. Inclusive também com arte da Carolina Milhos, né, que arrebenta. Então a gente escolhe o personagem que é mais presente, tem mais participação, é mais importante naquele livro, que são volumes, né? As histórias terminam, mas naquele volume aquele personagem tem uma aventura que é mais dele, e esse personagem ganha a estampa da capa. E a gente vai testando, a gente vai vendo os personagens que funcionam mais, que funcionam menos, as capas que funcionam mais, que funcionam menos, né? Então tudo isso você tem que ver a cor, você tem que ver o acabamento. Por exemplo, a gente fazia muito capa laminada. Se você tá vendo, ele tá brilhando. Tá vendo aqui? Agora a gente tá fazendo muita capa fosca. Que cadê? Aqui. Esse aqui, por exemplo, eu vou tirar ele do saco. Ele já tem uma capa fosca, que é, assim, meio que a gente decidiu, ó, vamos fazer capa fosca agora? Vamos. Então, a gente começou a fazer a capa fosca e eu gostei muito do efeito da capa fosca. Aqui. Ele fica bem bonito também. Tem um toque gostoso. Tem também a opção de você fazer com orelha, que sempre vai sair mais caro, mas a gente não abre mão. Todos os nossos livros têm orelha, a gente nunca fez livro sem orelha. E tem a opção também de você fazer efeito, né? Como era o caso de Irmãs de Sangue, como era o caso do Portal. Esse tinha o high gloss e esse tinha o laminado vermelho, que eu adoro esse tipo de efeito, e o Portal tinha a borboleta em high gloss, que vários pedacinhos, na verdade, do livro estavam em high gloss. Só que isso encarece. Então, se você vai estar pensando assim, o meu livro vai ter isso, vai ter isso, vai ter aquilo, pensa que isso vai encarecer. Não só para você, se você vai bancar o seu livro, vai encarecer para você, mas vai encarecer para o leitor, né? Então a gente começou a descobrir que o efeito, ele não estava vendendo tanto o livro. Por quê? Porque os nossos livros, eles não têm exposição em livraria ainda. É muito difícil, exposição na livraria é algo que é pago, faço um vlog depois sobre isso. Então a gente não tinha esse investimento, não tem esse investimento para fazer ainda. A gente vende para leitores como você, né, que conhecem, querem saber. A nossa venda ela é muito direta. E essas pessoas que compram, elas vão comprar com ou sem efeito. E as pessoas que não compram, não vão comprar com ou sem efeito. Então a gente começou a tirar o efeito para diminuir o preço. Tá? E você já deve ter notado que a gente geralmente dá preferência para ilustração. Eu gosto de ilustração, adoro. E isso aqui que a gente faz era uma coisa totalmente contra o mercado. O mercado prefere capas em que você não veja o personagem, como é o caso aqui da Bianca que está de costas, entendeu? Que foi o Marcos Palos que fez essa capa do terceiro volume do Lua das Fadas, né? Que é o final. Até agora é o final. Não sei ainda, vamos ver. E a gente sempre gostou de mostrar mais, né, o rosto do personagem. Há exceções, como essa aqui, né, que a gente também preferi dar a aparição, dar o destaque para a criatura do que para a personagem que aqui está de costas. Então, vai depender muito do que você quer. Eu tinha uma ideia de fazer com personagens de luz e sombras, mas não estava funcionando. Então, sentando com a Carol, a gente acabou chegando a um acordo de fazer uma capa mais icônica, né, com o título do livro, com o tema, que é uma guerra entre o bem e o mal, entre o umbral, né, e as dimensões superiores, dentro da pessoa e no mundo. Então toda essa ideia de luta, né, de luz e sombras, a gente acabou utilizando uma gárgula, né, que está aqui numa cidade, que é onde se passa, né, o filme, a história, e um pombo, que tem tudo a ver com o lado de trazer a luz, né, mesmo abrindo as nuvens, né, para a luz, e também tem meio que o ícone da
às vezes, do sacrifício que você tem que fazer, né, para poder mostrar a sua luz ali. Então a gente acabou criando, a gente não ela, eu, né, junto com a gente acabou criando essa ideia e a Carol executou maravilhosamente bem. Eu espero um dia, numa próxima tiragem, fazer um efeito na capa como eu estava querendo, tá? E é isso. Tá bom? Então eu dei umas dicas aí, espero que você tenha gostado. A minha sugestão sempre é que você contrate um profissional, que você não faça um desenho só seu. O meu primeiro livrinho de anjo, gente, fui eu que desenhei. Mas assim, não tem jeito, se você não é profissional, você não vai fazer direito, tá? Então, a minha sugestão é que você até use seus talentos para desenhar ou fotografar, para dar uma ideia para o profissional. Isso eu faço. Eu faço geralmente um RAF, né, um rascunho do que eu imaginei para Carol. E ela faz o trabalho profissional. A mesma coisa para o Marcos Palas, que é o nosso outro capista. Eu faço um RAF para ele, dou uma dica para ele, faço uma montagem tosca e ele vai entender mais ou menos o que eu tô querendo. E eu sempre sugiro, entrega o seu trabalho na mão de um profissional. Porque na hora que você tá olhando o teu desenho, ele tá lindo. Na hora que ele vai para a livraria, ele fica horrível, porque ele não tá a nível de concorrer com outros livros. E isso eu já falei com pessoas que já tentaram fazer com que a gente imprimisse livros delas, mas elas queriam do jeito delas e tudo mais. E eu olhava pro livro, você quer desse jeito? Eu olhava, olha, não tenho como vender isso. Não tem como, ele não tem nível para vender junto com outros livros que vão estar concorrendo com ele. Então você precisa observar isso, lembra? O seu livro precisa ser lido, senão não tem sentido em você investir tanto para publicá-lo. Eu sou a Edvan Feu, esse foi o nosso Vivendo e Escrevendo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu curtir e lembrando que Renato e eu estaremos na Bienal do Livro do Rio, no stand da Loyola. A gente vai estar levando um monte de brinde, a gente vai estar levando, espero, com um livro novo, mas a gente vai estar com todos os nossos livros lá. Então, mesmo que não tenha livro novo, vai ter livro lá. E nós vamos estar caracterizados para poder tirar foto com você. Então aparece lá para dar um abraço, tá bom? Um super beijo, tchau e até a próxima.